Olá! Já pararam para pensar como aquela refeição deliciosa se transforma na energia que nos move durante o dia? Pois é, nosso corpo faz um malabarismo incrível a cada segundo para gerenciar essa energia toda. Hoje, a gente vai desvendar os segredos por trás desse processo com foco em dois protagonistas, a glicose e, claro, a insulina. Vamos ser sinceros, de um lado está a comida que a gente adora, do outro a reação que muita gente tem só de ouvir a palavra bioquímica. Dá até um arrepio, né? Mas a verdade é que entender como o nosso corpo usa o que comemos não precisa ser nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, é uma história bem fascinante sobre combustível, chaves e mensageiros. E para guiar nossa conversa, tá aqui o nosso mapa. Vamos começar com a fonte de energia, depois vamos conhecer a insulina, entender o papel dela no equilíbrio do corpo, ver o que acontece quando isso dá errado e, por fim, falar um pouco sobre o diabetes. Certo, o ponto de partida é esse aqui. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender qual é o combustível que faz essa máquina incrível, que é o nosso corpo, funcionar. E o nome desse combustível principal é glicose. Pensa nela como se fosse a gasolina do nosso corpo. A gente consegue a glicose principalmente dos carboidratos que comemos. Durante a digestão, o corpo quebra esses alimentos, libera a glicose na nossa corrente sanguínea e pronto, ela está ali, pronta para ser usada. Ok, se a glicose é o combustível, a gente precisa de alguém para gerenciar esse suprimento, certo? E é aí que entra a grande estrela da nossa análise de hoje, a insulina. Mas afinal, o que é a insulina? Bom, ela é um hormônio. Pensa num mensageiro químico, sabe? E quem produz esse mensageiro é um órgão que a gente tem, chamado pâncreas. A missão principal dela é controlar os níveis de glicose, ou seja, de açúcar, no nosso sangue, garantindo que não fique nem muito alto, nem muito baixo. Essa analogia aqui é perfeita para a gente entender tudo. Pensa na insulina como uma chave. A glicose, que é o nosso combustível, está lá, circulando no sangue, mas não consegue entrar nas células sozinha. A insulina, então, se encaixa num receptor da célula, tipo uma chave na fechadura, e abre a porta para a glicose finalmente entrar e ser transformada em energia. E aqui a gente vê esse ciclo em ação. É super lógico, olha só. A gente come, naturalmente o nível de açúcar no sangue sobe um pouco, o pâncreas, que é super esperto, percebe esse aumento e libera a insulina. A insulina vai lá, faz seu trabalho de chaveiro, a glicose entra nas células e qual o resultado? Os níveis de açúcar no sangue diminuem, voltando ao normal. É o sistema perfeito. Mas olha, a insulina não trabalha sozinha nessa. A regulação da nossa energia é como uma dança, um ato de equilíbrio bem delicado entre dois hormônios que têm funções opostas. Essa imagem da gangorra ilustra a situação perfeitamente. Logo depois de uma refeição, quando tem bastante glicose circulando, a insulina assume o comando. Ela dá o sinal para o corpo usar essa energia e, muito importante, guardar o que sobrou. Como a gente vê aqui, ela ajuda a transformar a glicose em glicogênio, que fica guardado no fígado e nos músculos e também em gorduras e proteínas. É um modo armazenamento ativado. Agora, vamos ver o outro lado da gangorra. Quando a gente está em jejum e o nível de glicose no sangue começa a cair, quem entra em cena é o glucagon. Ele manda a mensagem oposta. E pessoal, precisamos de energia, liberem as reservas. E como mostra a imagem, ele aciona a quebra daquele glicogênio que estava guardado, liberando glicose para manter nosso corpo funcionando direitinho. Então, para resumir a história, insulina e glucagon são as duas faces da mesma moeda do nosso metabolismo. A insulina é o hormônio da abundância, focado em guardar energia. Já o glucagon é o hormônio da escassez, focado em liberar a energia que está guardada. Juntos, eles mantêm nossos níveis de energia sempre estáveis. Mas e se essa dança tão bem coreografada sair do ritmo? O que acontece quando esse equilíbrio se perde? A gente consegue ver o problema aqui. Se a chave, que é a insulina, está faltando, ou se a fechadura da célula está com defeito, a glicose simplesmente não consegue entrar. Ela fica presa, acumulando na corrente sanguínea. Esse excesso é o que chamamos de hiperglicemia, ou, de forma mais simples, açúcar alto no sangue. E essa falha crônica no sistema da insulina é, por definição, o diabetes. É uma doença caracterizada por níveis de glicose que ficam sempre altos, seja porque o pâncreas não está produzindo insulina o suficiente ou porque o corpo não consegue mais usar a insulina que produz de um jeito eficiente. Quando os níveis de açúcar ficam altos por muito tempo, o corpo começa a mandar sinais de alerta. Os mais clássicos são a polidipsia, que é sentir muita sede o tempo todo, a poliúria, que é a necessidade de urinar com muita frequência,
e a polifagia, que é aquela fome que não passa. Muitas vezes, também acontece uma perda de peso sem explicação, além de muito cansaço e da visão ficar meio embaçada. Agora, uma coisa importante é saber que diabetes não é tudo a mesma coisa. Existem tipos diferentes e as causas para cada um deles são distintas. Vamos entender as principais diferenças. Essa tabela resume bem os 3 tipos principais. No tipo 1, o que acontece é que o sistema de defesa do corpo se confunde e ataca as próprias células que produzem insulina, ou seja, o corpo para de fabricar a chave. Já no tipo 2, que é o mais comum, o problema é a chamada resistência à insulina. As chaves até existem, mas as fechaduras das células não funcionam direito. E por fim, temos o diabetes gestacional, que é temporário e acontece por causa das mudanças hormonais da gravidez. E como os médicos sabem em que pé as coisas estão? Medindo os níveis de glicose no sangue. Por exemplo, em jejum, o normal é ficar entre 70 e 100. Se der entre 100 e 125, é um sinal de alerta, o chamado pré-diabetes. Agora, se der acima de 126, já é um diagnóstico de diabetes. E existem valores de referência parecidos para testes feitos depois de comer. O ponto crucial aqui é que controlar esses níveis de açúcar é absolutamente vital. O excesso de glicose no sangue, com o passar do tempo, vai danificando os vasos sanguíneos e os nervos, e isso pode levar a complicações de saúde bem sérias no coração, nos rins, nos olhos e em várias outras partes do corpo. E com isso a gente encerra. É realmente incrível parar para pensar que esse ato de equilíbrio tão complexo acontece dentro da gente a cada segundo, sem que a gente precise fazer absolutamente nada. A pergunta que fica no ar é: agora que a gente entende um pouco melhor como esse sistema funciona, como será que as nossas escolhas do dia a dia podem ajudar essa dança perfeita da energia a continuar fluindo bem? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.